Olá, meu povo. Voltamos para continuar o nosso assunto sobre o período entre guerras. Como eu tinha dito no vídeo passado, uma das consequências da crise de 1929 nos Estados Unidos, que além de uma crise econômica se torna também uma crise política, foi o fortalecimento de novos governos, especialmente na Europa. A Europa nunca deixou de ser um continente importante. Talvez, né, levando em consideração a política mundial, talvez o continente mais importante nesse cenário político, pelo menos no início do século XX. E o que estava acontecendo na Europa? Depois da Primeira Guerra Mundial, acontece uma reformulação política na Europa. O que isso significa, na prática? Uma mudança nas formas de governo, principalmente no sentido de a democracia perder espaço e os regimes totalitários ganharem espaço. Especialmente esses 4 regimes totalitários aqui: o fascismo do Benito Mussolini, o nazismo do Adolf Hitler, o salazarismo do Antônio Salazar e o franquismo do Francisco Franco, respectivamente Itália, Alemanha, Espanha e Portugal. Mas para a gente entender esses governos, antes a gente tem que entender de fato o que é um regime totalitário e por que ele ganha espaço, né? Durante a década de 20, durante os anos de 1920 até 1930, alguns países da Europa, eles vão passar por um momento que a gente chama de crise das democracias liberais. E uma democracia liberal, como acontecia nos Estados Unidos antes da guerra, antes da crise, o governo responsável pela política, a economia fica a cargo dos personagens da economia, né? Apesar de existir o ministro da economia, apesar de existir todas essas instituições, o governo não age diretamente para intervir na economia. Mas a crise de 1929 nos Estados Unidos foi a prova de que isso às vezes pode não dar certo. Então, essa economia, essa democracia completamente liberal, às vezes pode não funcionar muito bem. Lembrando que a Europa, durante a década de 20, está tentando se reerguer dos prejuízos dos estragos da Primeira Guerra Mundial. Então, qualquer ameaça à sua economia, qualquer aceno de uma nova crise econômica para os europeus é um grande risco. Então, na prática, o que significa essa crise das democracias liberais? Significa que as sociedades europeias, elas acabam apoiando regimes de governos mais autoritários em nome do que eles entendem como proteção e crescimento econômico. Esses regimes de governo que são mais autoritários porque prometem reerguer a economia, só que através de um controle mais direto. Esses regimes depois vão se tornar as famosas ditaduras que a gente conhece, que a gente vai estudar mais detalhadamente. Só que é importante a gente lembrar que quando esses governantes, esses políticos chegam, né, fazendo seus discursos e tentando convencer a população a apoiá-los, eles não chegam dizendo: olha, galera, a gente vai montar uma ditadura aqui na Alemanha, a gente vai montar uma ditadura repressiva na Itália. Não, eles chegam com a promessa de crescimento econômico, proteção do país, desenvolvimento social. Por trás dos panos, a gente sabe que existe hoje em dia a gente sabe que existe uma ditadura repressiva, violenta e tudo mais. Mas na época o discurso era muito mais voltado à proteção econômica. Por isso, o apoio que as sociedades europeias deram a essas novas opções de governo, né? Vamos usar esse termo, eram novas opções de governo. Mas vamos entender aqui o que é um regime totalitário, o que é um governo totalitário, que a gente popularmente costuma chamar de ditadura. É um regime marcado por um Estado forte. Esse termo Estado forte quer dizer um governo fechado, um governo autoritário,
que busca estender seu poder sobre todos os setores da sociedade. O discurso inicial é reerguer a economia, mas todos os setores da sociedade, de alguma forma, sofrem intervenção desses regimes. Daí, por isso a gente chama de ditadura, Porque não é só reerguer a economia, também tem a liberdade, também tem os planos para a educação, segurança e tudo mais, O objetivo desses tipos de governo é alcançar a completa submissão dos indivíduos do país. Por quê? Porque a partir do momento que o governante tem a completa submissão dos indivíduos, ele acaba tendo total poder para agir da forma como ele quer, sem ter que conviver com oposições, sem ter que conviver com grupos contrários e disputas de poder e tudo mais, Nesse tipo de governo, os direitos individuais dos cidadãos são esquecidos em nome de uma causa maior. Esse tipo de governo totalitário, eles usam muito a ideia, o discurso nacionalista, aquela ideia do amor à pátria, é altamente valorizado, até supervalorizado, no sentido de falar que o indivíduo ele tem que se anular em nome da nação, em nome do todo. Então, os cidadãos individuais, eles têm que aceitar as decisões em nome da nação, em nome do bem da pátria. Esse é o ideal nacionalista pregado pelos regimes totalitários. Essa denominação de regime totalitário vem de uma frase muito famosa do Benito Mussolini, que foi, assim, a gente pode dizer, o primeiro governante totalitarista, que fala tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Esse Estado, é sempre bom lembrar, quando ele vem assim, escrito com esse E maiúsculo, destacado, é o governo, é a nação. Então, tudo na nação, nada contra a nação e nada fora da nação. Esse é o ideal dos regimes totalitários, especialmente dos regimes totalitários fascistas, começados pelo Mussolini e depois seguidos por outros governantes. Quais os tipos de características desses regimes totalitários? A primeira delas é o partido único. Em todas essas ditaduras, você vai observar que só existe um partido, justamente porque não se valoriza a democracia, Então, se não é para existir disputa democrática, para que ter outros partidos políticos? Existe partido político na ditadura? Existe, mas qual partido é permitido? O partido político de quem está no governo, o grupo que está no governo. Não, justamente porque o objetivo é não existir disputas democráticas. Outra característica também que se vai se observar em todos esses governos ditatoriais é a ideologia oficial. O que é uma ideologia oficial? Esse tipo de governo, eles costumam adotar uma ideologia de Estado, ou seja, um conjunto de ideias que deve ser seguido por todos os cidadãos. Esse conjunto de ideias pode ir para o lado mais capitalista, como, por exemplo, o fascismo e o nazismo. Esse conjunto de ideias pode ir mais para o lado socialista, como, por exemplo, o stalinismo da União Soviética. Aí vai depender do grupo que está no poder, mas sempre vai existir essa ideologia oficial e que ela deve, por obrigação, ser seguida por todos os cidadãos do país, da nação. Quem não seguir ela, provavelmente vai ser punido. E aí vem a terceira característica, que é o Estado policial. O que significa esse Estado policial? Toda a população é restritamente controlada pelo Estado. E para promover esse controle, o Estado utiliza os órgãos de repressão, que podem ser o exército, a polícia, política, podem ser grupos paramilitares, como aconteceu
o nazismo, criou grupos paramilitares como a famosa SS, ou seja, o governo cria órgãos ou utiliza até os órgãos que já existem para reprimir qualquer pessoa que tente agir fora daquela ideologia, que tente fazer algum tipo de manifestação de oposição ao governo que está no poder, com a justificativa de estar punindo inimigos, né? Não é só eu vou perseguir porque eu vou perseguir, não. No discurso do governo, essas pessoas que estão agindo contrárias à ideologia, que estão agindo de forma opositória, eles são inimigos da nação. Eles sempre usam esse discurso. Eles não são inimigos do cara que está no poder, do Hitler, do Mussolini, do Stalin. Não, eles são inimigos da nação. E aí, pelo bem da nação, é necessário que essas pessoas sejam reprimidas ou eliminadas, dependendo da situação, né? Esse bem da nação também é muito utilizado na próxima característica, que é a propaganda estatal. Todas as ditaduras, todos os governos totalitários, eles usam muito da propaganda, porque a propaganda é a forma, de fato, de tentar de chegar até a população e de fazer a população seguir aquela ideologia. Essa propaganda, ela age no dia a dia, colocando no dia a dia das pessoas, colocando na mentalidade das pessoas de uma forma natural a ideologia que o governo optou por seguir, a quem o governo considera como inimigo, é a maneira, a propaganda estatal, é a maneira que o governo chega até a população e convence essa população de que o discurso dele é o certo e que aqueles inimigos que são apontados pelo governo como inimigos devem ser perseguidos, devem ser exterminados. É a forma como o governo consegue o apoio da população. Obviamente que essa propaganda ela é altamente manipulada e censurada, né? Só sai para o povo, as informações que saem para o povo, elas são sempre filtradas pelos órgãos do governo, então só chega até o povo quando se está vivendo uma ditadura. Só chega até o povo o que o governo quer, que o povo saiba o que o governo quer, que o povo veja de fato, né? E outra característica muito importante desse tipo de propaganda é que vai ter sempre uma grande exaltação à personalidade dos líderes, porque uma das estratégias das ditaduras, dos regimes totalitários, é estimular a adoração aos líderes, porque os líderes são a representação do governo que deve ser seguido. Então, quanto mais a população admirar esse líder, quanto mais a população acreditar nele, mais fácil vai ser de esse líder controlar o povo. Então, a ideia da propaganda é toda voltada para convencer o povo de que o governo que está ali no poder é bom, é necessário e o líder é o grande salvador da pátria. E, por último, vem a questão econômica, né? Como eu falei lá no início, um dos grandes motivos da população europeia ter aceitado esse tipo de governo, governos como o fascismo, o nazismo e o stalinismo, era a questão econômica, a crise econômica que esse pessoal estava vivendo e a possibilidade de esse novo tipo de governo melhorar a economia. E como que eles melhoram a economia? De fato, se a gente for observar os números, a Alemanha cresceu economicamente com o governo nazista, a Itália cresceu, a União Soviética cresceu, mas não de forma igual, obviamente, né? Com uma sociedade totalmente desigual, mas se nós formos ver os números gerais, realmente cresceu. O Brasil cresceu no período das ditaduras, sim. A que preço? A gente já está vendo aí, né? Mas cresceu. E como que acontece a ação econômica desses governos? Através do intervencionismo, obviamente, né? Não existe liberdade de investimento, não existe liberalismo econômico. A economia, ela é controlada pelo Estado. Mesmo nas ditaduras capitalistas, existe a intervenção do Estado na economia. Não tão intensa quanto as
a ditadura socialista, por exemplo, né? Com outras formas de agir, mas sempre vai existir a intervenção econômica a intervenção política, a intervenção do governo dentro da economia, porque é uma das maneiras de fazer essa economia crescer. E aí a ditadura se torna positiva para quem está vendo de fora, porque vê que a economia está crescendo, né? Por que apoiar esse tipo de governo? Por que na Europa, na década de 20, a população optou por apoiar esse tipo de governo? Justamente pelas questões econômicas, principalmente pelas questões econômicas. Nós não podemos nunca esquecer a realidade social que a Europa vivia nessa época, que é a realidade de um povo que está se recuperando da Primeira Guerra Mundial. A gente também não pode esquecer do sentimento nacionalista que os europeus têm, sempre tiveram, de querer exaltar a sua nação, de querer desenvolver, tornar o seu país grande. Não podemos esquecer também da Revolução Russa que ocorreu em 1917 e que trouxe para o mundo a ideia da ameaça comunista. Então, países como Itália e Alemanha, por exemplo, que são relativamente próximos à Rússia, viam a Revolução Russa como um exemplo a não ser seguido. E a ideia do governo russo comunista, socialista, passou a ser uma ameaça para governos capitalistas como Itália e Alemanha, sociedades capitalistas como Itália e Alemanha. Então, junta-se tudo isso, né, e tem um ambiente muito fértil para um novo governo que promete proteger a população das ameaças externas, como, por exemplo, na Alemanha e na Itália, o socialismo, promete crescer, recuperar a economia do país, recuperar o orgulho nacional desses países, tornar esses países uma nação forte novamente, né? Então, essa situação em que o povo vivia preocupava muito toda a sociedade, especialmente as elites, né? Aquele pessoal que quer dinheiro, precisa e quer ganhar mais, que tem dinheiro, quer ganhar mais dinheiro e vê nessa nova opção de governo essa possibilidade, que são, por exemplo, os industriais, os banqueiros, os grandes comerciantes. Além disso, tem também uma classe média que vê nas promessas desses governos a possibilidade de deixar de ser classe média e chegar a ser elite. E tem também a população pobre, desempregada, que ouve as promessas de emprego, de melhoria de condição de vida e vai aderir a esses movimentos, essas ideologias totalitárias, acreditando nessa promessa, né? O pessoal pensa assim, estamos lascados mesmo, de que adianta eu ter liberdade, eu ter democracia, mas eu não ter comida na minha mesa? Então, é melhor eu abrir mão, assim, um pouquinho da minha liberdade, mas eu tenho um trabalho. Então, levando em consideração essa realidade social que o povo vivia, é compreensível porque que esses governos ganham tanta força. E de quais governos a gente está falando, né? Vamos dar nome aos bois aqui. A gente está falando nessa época em especial, no período entre guerras que a gente está estudando, a gente está falando do stalinismo, que ocorreu na União Soviética, sob o comando de Joseph Stalin, que é uma ditadura, um regime totalitário, mas com ideologia socialista, por isso que a gente deixa ele aqui separado. A gente está falando também do fascismo que ocorreu na Itália, do nazismo que ocorreu na Alemanha, do franquismo que ocorreu na Espanha, do salazarismo que ocorreu em Portugal e da ditadura varguista, chamada de Estado Novo, que ocorreu no Brasil. Todos esses aqui são governos totalitários, todos eles são ditaduras com, nesse caso aqui, ideologias capitalistas, nesse caso aqui, uma ideologia socialista. Mas todos eles são regimes totalitários. É muito importante a gente lembrar disso, né? E aí a gente vai começar a estudar aqui mais detalhadamente cada um. E vamos começar pelo primeiro, né? Que foi o fascismo que surgiu na Itália.
é importante a gente separar o que é fascismo como ideologia de governo. Por exemplo, o governo nazista também é um tipo de fascismo, né? Aquele nacionalismo exagerado, autoritário, que reprime a população. Isso é fascismo no geral. Mas aqui a gente vai ver os detalhes mais do governo, mais particularmente do governo do Mussolini na Itália. Primeiro, quem é Benito Mussolini? Quando a gente fala assim do líder italiano que criou o fascismo, a gente imagina um político tradicional, de família com tradição na política e tudo mais, mas não, não era. Mussolini, na verdade, era filho de um ferreiro. O pai do Mussolini tinha ideias socialistas. O próprio Mussolini havia pertencido ao Partido Socialista Italiano, mas foi expulso porque tinha ideias muito radicais, até para os ideais socialistas. E depois disso, em março de 1919, ele vai fundar uma organização política, que não é um partido político, é uma organização política denominada Face de Combatimento, ou seja, Esquadrão de Combate. Você já vê que o nome já é radical, né, por si só. A ideia desse esquadrão de combate, que era formado principalmente por ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, que estavam desempregados e desiludidos com a vida, era combater o inimigo, que na ideologia deles era o comunismo. Para isso, o Mussolini ele vai contar com o apoio de alguns industriais italianos. Olha aí o discurso, a importância do discurso. Eles prometem combater o comunismo. Os industriais, aquela galera que sustenta o capitalismo na Itália, com medo da ameaça comunista, passa a apoiar esse grupo, que a princípio é só uma organização política, mas em 1921 vai se tornar o Partido Nacional Fascista. Então, a elite não cria o Partido Nacional Fascista Italiano, mas apoia ele graças ao discurso do Mussolini e seus companheiros de combater o comunismo, a ameaça comunista. Eles se apresentavam como a solução para a crise italiana. E com esse discurso de serem a solução para a crise, obviamente, que eles vão conseguir o apoio dos industriais e dos grandes proprietários rurais da Itália. Tudo que esse pessoal queria era que a Itália se recuperasse, voltasse a ter uma economia forte, para eles voltarem a ganhar dinheiro também. E com esse apoio, que inclui apoio financeiro, obviamente, em 1922, Mussolini chega ao poder dentro da Itália, se torna o chanceler italiano. A partir de então, a gente vai começar a ter o governo de Mussolini dentro da Itália. Esse governo de Mussolini, ele é dividido basicamente em duas fases. A primeira fase, que é logo no início, né, de 1922 a 24, assim que ele assume o governo, era marcada principalmente pela organização de milícias fascistas. O que é a milícia fascista? É um grupo paramilitar, não são exércitos oficiais do governo, mas é um grupo paramilitar que vai usar de violência, atentados terroristas, o que for necessário, contra os grupos de oposição política. A ideia dessas milícias fascistas é estabelecer o governo e eliminar qualquer tipo de oposição. Eliminar no sentido mesmo de matar se for necessário, ou pelo menos botar medo, né? Esses atentados terroristas também tinham muito objetivo de botar medo em qualquer grupo de oposição, para que esse grupo não se manifestasse contra o governo que estava começando ali, o governo do Mussolini que estava começando. Também outra característica dessa fase foi o nacionalismo extremado, que obviamente era uma estratégia para chegar até a restante da população e convencer a população da necessidade desse nacionalismo, desse amor à pátria acima de tudo, né? E a construção do Estado autoritário. O que seria isso? O governo do Mussolini agiu para eliminar qualquer órgão
de democracia e deixar o poder todo nas mãos do governante, do Benito Mussolini. Isso na primeira fase. Estabelecido o governo, pegou as rédeas da Itália para si. Agora vem a segunda fase do governo Mussolini, que vai de 25 até 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial. Essa fase é caracterizada pela implantação da ditadura fascista definitivamente, né? Primeiro ele tem o controle autoritário do Estado, agora ele vai instalar a ditadura fascista com todas as suas características. Obviamente, reprimir violentamente qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de protesto, especialmente dos trabalhadores, aquele grupo que está tentando lutar pelos seus direitos, mas não pode, porque isso na época era visto como comunismo, isso era ameaça ao governo, né? E, nesse momento, o Mussolini se autodenomina chefe supremo do Estado e passa a ser conhecido como o Duce, que em italiano quer dizer aquele que dirige. Então, se torna pleno e absoluto como o único líder governante que decide tudo dentro da Itália, né? Obviamente que ele vai usar vamos dizer assim, algumas armas para chegar até a população, para se fortalecer enquanto ditador e para convencer todo mundo. Uma delas é a educação. A educação pública, ela vai ser uma arma muito importante. Na verdade, de todos os ditadores, a educação é uma arma muito importante, porque é uma forma de chegar até a população ali no seu dia a dia, de convencer, especialmente a população jovem, a seguir aqueles discursos. Então, a educação pública, especialmente a educação básica, né, que é o que a gente conhece aqui no Brasil, por exemplo, até ensino médio, ela vai ser toda voltada para ensinar os alunos a obediência do indivíduo ao Estado. Crer, obedecer e combater era o lema repassado aos estudantes, e esses estudantes deveriam crescer e ser educados dentro desse lema de crer, obedecer e combater. Afinal, a gente está falando de uma sociedade fascista, completamente autoritária, conservadora e, se precisar, militarizada também. Foi criado, inclusive, um livro didático único para todas as séries do ensino fundamental e, obviamente, baseado nesse lema aqui, né, para ensinar os estudantes do ensino fundamental, do ensino básico, a obedecer, crer e combater o inimigo. Os militantes também criavam, os fascistas, né, os governantes fascistas também criaram algumas associações para jovens com o objetivo de convencer esses jovens de que o governo é legal. Para isso, promovia festas, competições, desfiles paramilitares. De uma forma indireta, esses eventos aqui estavam colocando na cabeça dos jovens e da sociedade em geral o quanto o fascismo é legal, o quanto o fascismo é interessante, o quanto o fascismo é bom e deve ser seguido. E aí, imagens como essa daqui acabavam fortalecendo o regime, mostrando que o regime é bom e que está dando certo. Aqui são desfiles paramilitares que eram feitos tanto na capital, em Roma, quanto em outras grandes cidades. E aí o desfile era feito apenas para mostrar a juventude bem organizada, saudável e obediente. Mas isso, como imagem de governo, é algo muito significativo. Ninguém se pergunta quando você vê um desfile desse na hora que está acontecendo, ninguém se pergunta o que está nos bastidores. Só se vê, se admira e se bate palma. E esse era o ideal, esse era o objetivo do governo ao promover esse tipo de evento. E na economia, né? Lembrando que uma das promessas principais do Mussolini era recuperar a economia italiana, por isso que ele conseguiu chegar ao poder. E, de fato, ele tentou fazer isso. Ele conseguiu, a Itália não se tornou a maior potência econômica do mundo, mas conseguiu se recuperar, pelo menos um pouco, dos estragos da Primeira Guerra Mundial. Durante esse período aí do governo do Mussolini veio a crise de 1929,
Houve, obviamente, uma queda na atividade produtiva, porque houve em todo o mundo, mas o que ele fez para reagir à crise? Ele se tornou ainda mais fechado, o governo interviu ainda mais na economia, para fortalecer essa economia, para não perder o controle dessa, e investiu muito, principalmente na indústria bélica, na produção de armas, munições e tudo mais. Mesmo ainda não tendo a ameaça concreta da Segunda Guerra Mundial, mas o governo já estava investindo nisso aí como uma forma de aquecer a indústria italiana e, ao mesmo tempo, garantir a proteção caso fosse necessário. E no plano internacional, o Mussolini conduziu a expansão colonial italiana na África, ocupou o território da Etiópia, colonizou naquele esquema lá do imperialismo que a gente estudou no começo do ano e usou esse território, né, como fonte de renda para aquecer a economia italiana. Tudo isso vai mostrar à sociedade italiana da época que o fascismo criado pelo Mussolini é uma nova e boa opção de governo e vai fazendo com que esse governo se fortaleça e sirva inclusive de exemplo para outros governos que vão surgir na Europa, como na Alemanha, na Espanha e em Portugal, por exemplo. Aquela promessa inicial de recuperar a economia italiana, de recuperar o orgulho italiano, estava dando certo. Pelo menos era o que estava sendo mostrado. Sobre o fascismo é isso. No próximo vídeo a gente fala mais especificamente sobre o nazismo alemão. Mas por enquanto é isso e até a próxima.